gente vai começar a resolução de questão, direito civil. A gente revisa sempre a matéria anterior. Então, direito civil sobre responsabilidade, sobre obrigações, né? O assunto é o 3, a banca FGV, nível superior, para pegar o maior número de questões possíveis. Quem está acompanhando pelo concurso também pode ir fazendo junto. Aqui quem vai fazer as questões é o Carlos, e o Paulo e eu. E é isso, vamos começar então. Questão 1. Benedita alugou a vaga de garagem de seu vizinho Arlindo, no condomínio edilício que residem, o edifício Jacinto. Figura como fiadora de Benedita síndica do edifício Celina. Ficou convencionado que Benedita pagaria o aluguel até o 5º dia útil do mês, em dinheiro, na residência de Arlindo. Sobre essa obrigação, é correto afirmar que, se Arlindo reiteradamente acertar que Benedita faça a transferência transferência eletrônica Pix, presume-se a renúncia ao direito ao pagamento de sua residência. É verdade. Isso daqui é o supresso e surrécio, né? Teve uma supressão. B. Se Celina falecer, ocorrerá automaticamente o vencimento antecipado das obrigações de pagar o aluguel e impostos a Benedita. C. Se Arlindo se recusar a emitir recibo, Celina poderá realizar o pagamento em consignação, não lhe cabendo a retenção dos valores devidos. D. Benedita pode entregar prestação diversa a Arlindo independentemente do consentimento dele, desde que mais valiosa, nem mais valiosa. Não pode. Se Celina efetuar o pagamento, tem direito de reembolsar-se do que pagar em fase Benedita, mas não subroga-se nos direitos do credor. Subroga, né? O fiador subroga. Subroga, né? Que se Arlindo se recusar a emitir recibo, Arlindo não está querendo pagar. Celina, que é a fiadora, pode realizar o pagamento em consignação, não lhe cabendo a retenção do valor devido. É esquisito. Eu acho que A. É a letra A também, eu acho que é a letra A. Acho não, aqui eu tenho quase certeza que é a letra A. Paulo? Os outros aqui estão errados. Eu estou entre a A e a C, mas a C está estranha porque a Celina é fiadora, vai realizar o pagamento em lugar da devedora principal, fazendo um pagamento em consignação. Não sei se ela teria um interesse jurídico em fazer isso, né? Eu fico com a A, vamos na A. É isso aí. A retenção, Paulo, na verdade aqui, ela pode reter só se a pessoa não der quitação, né? Aí ela pode reter até a quitação. Aqui, artigo 330, o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Isso daqui fala sobre aquelas partes das obrigações laterais, né, da boa-fé objetiva, que tem o tucox, suprécio, surrécio. Aqui está um exemplo da suprécio. Figuras parcelares da boa-fé objetiva. Exato, as figuras parcelares da boa-fé objetiva. Então, você tem uma expectativa de direito criada que faz presumir que houve a supressão dele. O que você está prestigiando é a boa-fé. Como você tem reiteradamente o pagamento de uma certa forma, não há reclamação, não há aceitação, você privilegia a boa-fé. A expectativa criada, né? 2. A partir da vigência da Lei 14.905, os juros moratórios, se não houver convenção em sentido diverso, corresponderão a juros moratórios, taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia, sem qualquer dedução, inclusive se for negativa. B. Taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia, deduzida apenas do índice de correção monetária, inclusive se for negativa. A Selic, ela deduz correção monetária, sim, porque ela já está nela, né? A correção monetária já está dentro, então você não poderia corrigir monetariamente e colocar a Selic pelos juros moratórios. C. Taxa referencial do sistema especial de liquidação de custódia, deduzida apenas do índice de correção monetária, salvo se for negativa a situação em que será conservada equivalente a zero. D. Taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia, somada apenas do índice de correção monetária, salvo se for negativa a situação em que será considerada equivalente a zero.
E. Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, somado apenas ao índice de correção monetária, inclusive se for negativo. Eu não acredito que seja somado, eu acredito que seja deduzida. Daí a C fala, deduzidos apenas o índice de correção monetária, salvo se negativo, situação em que será considerada equivalente a zero. E a Porque a B... Selic não pode, a Selic ela não pode, a Selic ela não pode ser adotada de outros fatores de correção monetária, não pode nada. Senão ela A vai dar correção desconto monetária no já está cara. dentro da Selic. Então você Isso, não então, pode, sob pena de estar colocando duas vezes correção monetária. sim, é isso que eu estou falando. Quando você tem a Selic, você não pode colocar outros índices agregados a ela. Senão fica como se fosse um busy leader, né? De Então cobrança. é só B ou C. Mas eu Sim. acredito que é C, porque se for negativa vai dar desconto para a pessoa, não dá desconto não, é. É letra C, né? C, o que você acha, Carlos? Cara, eu fiquei só na dúvida desse salvo se for negativo, eu não tô lembrando disso. Eu sei que ela não pode ser agregada com outras. Não pode ser somado o índice de correção monetária também. Então, eu talvez ficaria com a C também. Eu só fiquei na dúvida, salvo se for negativo, situação em que será considerado equivalente a zero. Você vê? Deu certinho, letra C, uma prova recente, foi uma nota de corte relativamente alto, salvo engano, a nota de corte aqui foi 73, e uma questão que aparentemente não traz nenhuma dificuldade, mas que vem com uma diferenciazinha de nada e que faz a gente ter 50% de acerto na prova, 50% de chance de acerto na prova, né? Por isso que é importante se atentar aos detalhes, a ser bem específico. E a resposta correta é a letra C, salvo se for negativa, a situação será considerada equivalente a zero. Mas vamos ver por quê. É o Isso é artigo... novo, inclusive. Isso é de 2024, se eu não me engano, essa lei. Sim, Bem recente essa mudança no Código Civil. entrou no artigo 406. Quando não forem convencionados, ou quando forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. 1. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389. 2. A metodologia do cálculo de taxa legal e sua forma de aplicação serão devido pelo Conselho Monetário Nacional e divulgado pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º, caso a taxa legal apresente resultado negativo, esse será considerado igual a zero para efeito de cálculo dos juros no período de referência. Muito bom. Você vê, tem que estar sempre relendo o código, saiu lei, se possível, já dá uma lida. Exercício 3. Bianca, Getúlio, Luciana, Marisa e Mônica, amigos de infância, contraíram empréstimo junto ao Banco Lu S.A., cujo pagamento ocorrerá em 60 prestações. Por força da cláusula terceira, todos os devedores são solidários. Então, contratualmente, devedores solidários. Ao longo do empréstimo, diversas situações surgiram, entre eles, Bianca tornou-se insolvente, Getúlio falenceu e o banco exonerou Luciana da solidariedade. A respeito da situação hipotética, com base no Código Civil Brasileiro, assinale a afirmação corrente. Tem que ficar de olho, ele não quer saber de jurisprudência, ele quer com base no código, na letra da lei. A propositura da ação do credor em face apenas de um dos devedores importará renúncia à solidariedade. Não, não importa. Não importa. Se Getúlio tinha deixado herdeiros, cada um será obrigado a pagar toda a dívida. Não. Quebra a solidariedade, a não ser se for reunidos. 3. Como a ação foi proposta somente contra Marisa, ela responde integral e isoladamente pelos juros da mora. Também não é verdade. Solidariedade continua. D. A renúncia da solidariedade em favor de Luciana atinge todos os demais devedores, por respeito ao princípio da igualdade substancial. Se fosse perdão judicial direito penal, eu falaria que é verdade, mas aqui não é verdade. E, caso Mônica satisfaça a dívida por inteiro, tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividida igualmente por todas as de Bianca. É essa aí, né? É essa aí. Porque Bianca foi a que ficou insolvente, né? Sim.
Então, essa aqui, Carlos. Isso aí, eu tô na letra E também. No Isso aí. caso de insolvência, Divide entre todos. dividimos todos. Vamos na 4. A XXLTDA, uma sociedade especializada na produção de refeição congeladas, foi contratada pela sociedade YY para fornecer semanalmente 50 refeições. Insatisfeita com o valor cobrado pelo transporte oferecido pela XX, a YY preferiu estabelecer no negócio que ela própria, por meio de uma transportadora por ela contratada, iria mandar buscar as refeições no estabelecimento da XX. Na primeira semana da entrega foi bem sucedida, e na segunda semana, quando apareceu o mesmo motorista com o mesmo caminhão para buscar as refeições, no dia e horário combinado, a XX fez a entrega normalmente. Entretanto, alguns minutos depois, no mesmo dia, apareceu um novo motorista com um novo caminhão, cobrando as refeições em nome da YY, o que gerou perplexidade. Por meio de contato telefônico, os funcionários da XX foram informados pela administração da YY que eles haviam contratado outro serviço de transporte para a segunda semana e que o motorista da semana anterior não atuava em nome deles, de modo que havia dado um golpe ao receber as remessas das refeições. Diante disso, a YY alega que houve falha da XX e exige nova entrega. A partir dessa informação, é correto afirmar que a entrega das refeições feita pela XX como forma de cumprir sua obrigação contratual foi ineficaz, pois não resultou ao credor ou quem de direito representasse. Não, porque aqui tem a teoria da aparência, né? Ele tinha uma aparência, não foi avisado que houve a troca, tinha uma Teoria da expectativa. aparência e da boa-fé também, inclusive, né? Se Também, você está acostumado, como sim, preposto de uma empresa, todo dia buscar determinada coisa, um determinado fornecedor, e de repente você, de má fé, pratica um ato ali naquela situação, a pessoa que está ali fazendo a entrega, te conhecendo, sabendo que você é preposto da empresa, ela não tem culpa. Se a empresa não comunicou anteriormente que você não era mais preposto da empresa, é mais ou menos nesse sentido que vai caminhar isso aí. sim. Teoria da Letra B. aparência, teoria da boa-fé. Vai ser nesse sentido mesmo, porque não tem outra coisa a ser feito, né? Você vai penalizar quem estava de boa fé? Faltou ter o dever de comunicar. B. Pode ser reputado eficaz, porque feita de boa fé a quem tinha aparência de preposto do credor. Aqui é o que a gente estava falando. C. Somente poderia ser eficaz se o motorista que recebeu fosse portador de quitação emitida pelo credor. D. Somente poderia ser eficaz se o motorista que recebeu tivesse documento comprobatório da proposição. E foi ineficaz, mas poderia se tornar eficaz se ratificado pelo credor ou tanto quanto revertesse em seu proveito. Eu iria na B. O que vocês iriam? Eu também vou na B de bola. Letra B. E você, Paulo? Letra B. Deu letra B. É isso aí. Vamos lá, 5. Logro viaja a Las Vegas, nos Estados Unidos, e lá aproveita licitamente todos os cassinos da cidade. Acaba perdendo muito dinheiro e emite cheque de um banco americano para cobrar dívida. Retorna então ao Brasil, onde o cassino o executa judicialmente pelo cheque sem fundo passado. Nesse caso, a obrigação executada é válida, eficaz e exigível. É essa. B, nula. C, anulável. D, válida, porém ineficaz. E, válida, eficaz, porém inexigível. Por que que eu acho que a letra A, válida, eficaz e exigível? Porque ela foi feita num país que aceita o jogo de azar. Então, o que está cobrando da gente, o que está cobrando dele aqui no Brasil, é um título líquido, certo, exigível. O que vocês acham? É exatamente isso. Inclusive, tem jurisprudência sobre isso. Carlos? Então, também concordo. Eu só fiquei na dúvida se ele vai ser exigível no Brasil ou não. Aí eu É exigível. ficaria se é entre a letra E ou A, né? O que vocês Letra acham A, que pode. É, Ah, tá. É exigível mesmo. sim. é letra A mesmo. Está aqui, ó. O STJ entende que a execução promovida por cassino que opera legalmente no exterior é válida. A cobrança de dívida de jogo contraída pelo brasileiro em cassino que funciona legalmente no exterior é juridicamente possível e não ofende a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional. Do estratégia jurídico. Aqui a C está feita para mim e para vocês. Não A está minha feita, não. não. Não? Então vamos lá.
par e passo serão credores de uma mesma obrigação, mas não confiam um no outro. Assim desejam que o devedor, caso cumpra a integridade da pretensão em favor de um deles, só se desobrigue caso comprovar que o outro ficou ciente e com isso concordou. Nesse caso, independentemente da natureza da pretensão, deverão pactuar que a obrigação será solidária, insólitum, indivisível, facultativa ou modal. É indivisível, né? Invisível, né? Porque para você conseguir o pagamento integral da dívida da coisa indivisível, você precisa ou pagar para todos ao mesmo tempo, ou que o outro dê uma ratificação, né? Uma confirmação do pagamento. Caso cumpra a integralidade da pretensão. Independente, deverão pactuar que a obrigação é indivisível, exatamente. Então, que Carlos? Eu também fico indivisível. Agora, eu gostaria aqui que, se alguém lembra da nossa reunião de ontem, sobre o que é obrigação insólido. A gente Então, deu indivisível. chamada aí. Mas eu falei indivisível e coloquei facultativo. Daí tá errado. Não, você falou certo, você só marcou errado. Tomar cuidado que isso ocorre às vezes também no gabarito, hein? Isso tem que ficar muito esperto. Obrigação insólido é aquela situação em que há direitos recíprocos, né? A gente chegou a ler isso ontem. Ele parece que deu ele deu até um exemplo de locador e locatário. Não. O exemplo foi de um locador e o seguro. Verdade. Locador e o seguro. Mais ou menos, acho que a natureza da obrigação é que vai implicar essa obrigação, né? Que se ela vai ser solidária ou não, né? Uma coisa assim. O insólito. Ela não tem a ver com solidariedade, a verdade toda é essa. O insólito é quando ela é do mesmo fato, mas eles não têm relação jurídica. Hã? Insólido é relativo ao mesmo fato. Sim. A solidária é relativa à relação jurídica entre as partes. Sim. Entre os credores ou entre os devedores. A solidariedade decorre da relação jurídica. Insólidum é pelo fato. Por exemplo, eu bati o carro e eu pago meu seguro. Eu bati o meu carro no Carlos Maurício. Bateram em você, né? Carlos Maurício não tem relação nenhuma com a seguradora que eu pago. Mesmo assim, a minha seguradora pode pagar o Carlos Maurício, porque ele segura a responsabilidade civil pelo meu ato. Então, ela pode ser colocada no processo. Por isso que ocorre não um chamamento ao processo, mas uma denunciação à lide. É isso mesmo. E ela está no Código Civil? A insólidum? Não, é doutrinário isso, não está no Código Civil, não. Isso aí, que estão falando aqui. Obrigação insólita, 2 ou mais sujeitos são devedores de um credor em decorrência de um mesmo fato, mas sem solidariedade, exatamente o que o Paulo explicou. Vamos embora para a relação de mesmo fato, mas sem solidariedade. Só para a gente lembrar isso, ó. Aqui, ó. Rapidinho. Insólido, né? S-O, sólido, né? Isso. Ele fala, ó, ele deu exemplo ontem, quando a gente estava lendo a matéria, que de início cumpre ressaltar a obrigação insólida. Não é sinônimo de obrigação solidária. Primeiro detalhe, não é sinônimo de obrigação solidária. Ela não se encontra prevista também no ordenamento jurídico. A doutrina fala que a diferença entre as duas, nesse tipo de obrigação, é que os devedores estão vinculados pelo mesmo fato, que o Paulo falou. O fato é o mesmo, embora não exista solidariedade entre eles. Essa obrigação, os devedores vinculados ao credor pelo mesmo fato, mas não há solidariedade entre eles, é o que o Paulo falou da seguradora.
seguradora não é solidária, mas ela pode pagar o carro que foi abarroado. Ou seja, elas se unem pelo mesmo fato, mas não são solidárias. A obrigação, a remissão da dívida feita em favor de um dos devedores não beneficia os outros, como ocorre nas obrigações solidárias. A doutrina de Guilherme Borda, ele fala que é o que o Paulo falou, o seguro de uma casa contra dano. No belo dia, a pessoa viajou, entrou uma pessoa na casa, em terceira tinha fogo na casa. O incêndio surge 2 devedores nitidamente. Quem é devedor? O devedor é esse terceiro, né? Você pode demandar ele, como também existe a seguradora, que eu pago o seguro, que também é devedora. Elas não têm relação de solidariedade, mas elas são devedoras. É isso. E o Paulo falou exatamente isso aí. Então vamos lá. 1º de setembro de 24, Maria e Jorge celebraram o contrato com o médico Zeno, por meio do qual este obrigou a transmitir propriedade de seu veículo particular para aqueles, no valor de R$80 mil, constando a favor do comprador cláusula expressa de solidariedade ativa. Então, a favor dos compradores, ou seja, do Mário e Jorge, a solidariedade ativa. Qualquer um deles pode exigir o carro de Zeno. Na minuta contratual, não consta taxa de juros moratório convencional ou índice de correção monetária. Na data acordada, Zena transmite a posse e a propriedade do veículo a ambos compradores, e ao conferir a sua conta corrente, percebe que a transferência dos valores não foi realizada como informado pelos adquirentes, constando apenas metade do valor realizado por Maria. O Jorge sacaneou. Inconformado, decide propor ação contra Maria para cobrar o valor remanescente. Com relação a esse evento, assinale a correta. O pedido deve ser julgado improcedente, porque como se trata de ação divisível, presume-se que o valor devido por Maria corresponde à metade do preço estipulado, já tendo ela realizado o pagamento de sua obrigação. É a letra A. B. Zeno tem direito de cobrar a dívida inteira do Maria em razão da cláusula expressa de solidariedade estipulada. Não, porque foi estipulado em favor... Foi de Zeno ou não? Não, a solidariedade é ativa, não é passiva, né? Tá. A favor dos compradores. Então, é a favor da Maria e do Jorge, não é a favor de Zeno. Então, a B está errada. C. A taxa legal de juros decorrente da mora deve corresponder à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, vedando-se a possibilidade de juros zerado. Isso está errado, né? D. Essa aí é letra de lei, 2024. D. Maria responde por toda a dívida em razão da indivisibilidade do bem alienado. Não, porque é dinheiro, né? Não é indivisível. De modo que, pagando a integralidade da obrigação, subroga-se no direito do credor. E, em razão da mora, Zeno deve cobrar o valor monetariamente autorizado pelo índice INCP ou IGPM. Também não. Eu creio que A. O que vocês acham? O veículo é um bem divisível, né? Mas a gente está falando do dinheiro, né? Não do veículo. O veículo é obrigação de Zeno. A obrigação do Jorge e da Maria é dinheiro, é divisível. Paulo? Oi, me desculpa aqui, mas meu pai trouxe uma questão aqui que é até engraçada, a questão jurídica. Mas vamos resolver a questão aqui, depois eu comento. Então vamos lá. Mas aqui, Marcelo. Eu creio que é letra A também, até porque eu vi que a gente já resolveu essa questão pelo Enan, né? Sim, letra A. É letra A. Vamos ao 8. Que Anacleto viu o quadro de avisos no condomínio de Ofélia, que estava vendendo seu automóvel por R$50 mil. Ele procurou Ofélia, examinou o carro na garagem e fechou o negócio nos termos ofertados. Anacleto pagou imediatamente o valor ofertado, mas Ofélia pediu para entregar o veículo somente no dia seguinte, já que naquela noite ela precisaria dele para visitar uma amiga, o que foi autorizado pelo comprador. Ocorre que, retornando na casa naquela noite, Ofélia causou um acidente por estar dirigindo embriagada. Ela tem culpa.
ela tem culpa, provocando a perda total do carro sobre a situação causada, o equivalente pecuniário do valor do mercado do automóvel perdido, mais perdas e danos é A. O valor pecuniário do valor do automóvel, o valor pago, mais perdas e danos, apenas o preço pago, outro automóvel. É a letra A. Isso daqui, tranquilo. Por culpa dela, ela responde por perda de danos. Por perdas e danos. Mais o equivalente. Vamos lá. Agora, 9. Na fase de conhecimento, o juiz da primeira vara civil de Criciúma condenou o réu ao pagamento de R$ 1 milhão. Ó, vedada a capitalização de juros. Prosseguiu a execução. O pedido principal atualizado alçava R$ 1,5 milhão e os juros 100 mil. No entanto, houve a penhora de apenas 25 mil. Nesse caso, o cumprimento do título judicial transitado em julgado, a imputação e pagamento deve ser feita a... O que ele quer saber é o seguinte, o que paga primeiro? Os juros, a correção ou o valor principal? O principal. Daí coloca, exatamente como prevê o Código Civil, isso é, primeiro os juros e depois o capital, o que não representa capitalização. B, exatamente como prevê o Código Civil, isso é, primeiro o capital e depois os juros, o que não representa capitalização. Eu acho que é primeiro os juros. C, Primeiro os juros. de maneira inversa, de maneira inversa? Pô, daí não, daí tá sacanagem, né? De maneira inversa, é o que prevê o Código Civil, isso é, primeiro o capital e depois os juros, sob pena de capitalização indevida. D, maneira inversa, é o que prevê o Código Civil, isso é, primeiro os juros, depois o capital, e sobre o valor total da dívida, sob pena de de produzir capitalização indevida. Eu iria na A, mas o que seria a vedada capitalização de juros? O que seria isso Eu vou na aqui? letra A também. Eu não estou lembrando a capitalização de juros. O que é? Juros sobre juros? Não, isso é anatocismo, né? Capitalização de juros é isso, é juros sobre juros. Então é a letra A, né? É letra A. Não tem muito o que pensar. Aqui, ó. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro aos juros e depois ao capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Primeiro juros, depois o principal, salvo estipulação em contrário ou por conta de capital. Vamos lá. A última. Sociedade XYZ adquiriu da fabricante peça pronta todo o maquinário para modernizar seu parque industrial. A fim de viabilizar a milionária compra e venda, a fabricante procurou financiamento no Banco Dinheiro Fácil, que lhe anteciparia o valor parcelado, mediante cessão do crédito que tinha contra a sociedade XYZ. Em resumo, esta era a dinâmica da questão. Sociedade XYZ pagaria a fabricante por essa ponta diretamente o valor da entrada e após suportaria 20 parcelas iguais. Paralelamente, a fabricante cederia o dinheiro fácil SA, o crédito relativo ao valor financiado, total subtraído da entrega, em troca do adiantamento desse mesmo importe, tudo sem a interferência da sociedade XYZ. Sucede que até o vencimento da 10ª parcela, a fabricante peça pronta, que ainda não tinha entregado, pediu falência e fechou as portas. Puxa vida. Nesse caso, à luz do ordenamento civil, a instituição financeira fará jus aos valores vencidos, parcelas vincenda, na mesma qualidade do cessionário do crédito, de modo que, somente na inadimplência da fabricante, é res inter alios acta. B. Não terá obrigação de devolver os valores já pagos, mas fará jus às parcelas vincendas. C. Deverá devolver todos os valores diante da insubsistência do objeto contratual, inclusive a entrada, por força da interdependência entre as avenças coligadas. D. Deverá ceder à sociedade XYZ o crédito anteriormente lhe fora transferido, para que a sociedade possa executá-lo em face da fabricante peça pronta. E deverá devolver todos os valores diante da insubsistência do objeto contratual, mas não a entrada, porquanto a interdependência entre as avanças coligadas não concretiza a unificação do regime de responsabilidade civil. Então, para a gente entender aqui, a sociedade, ela comprou da fabricante peça pronta todo o maquinário para o parque industrial e ela procurou o dinheiro na Dinheiro Fácil e foi pagar de forma parcelada o valor.
A sociedade XYZ pagaria a fabricante peça pronta diretamente o valor da entrada e a posse suportaria 20 parcelas iguais. A fabricante cederia ao banco o crédito relativo ao valor financiado em troca do aditamento desse mesmo importe, sem a interferência da sociedade. Então, o maquinário estava em nome do banco, é isso? A peça pronta, ela devia ao banco, né? Ah, ela já tinha uma dívida. A peça pronta devia ao banco. Eu estou fazendo um desenho aqui. A peça pronta devia ao banco. E a XYZ ia comprar o maquinário aqui dela aqui. E aí, em resumo, a XYZ pagaria a peça pronta, o dinheiro, daria o dinheiro para a peça pronta, e depois mais 20 parcelas, uma entrada mais 20 parcelas. E essa peça pronta cederia ao banco em troca do adiantamento do crédito que ele tinha. Em relação a isso, a instituição financeira, cessão de crédito, resolve na questão da cessão de crédito. Ó, mas é o total subtraído da entrada. A relação de cessão é da peça pronta com o banco. É isso? Parece que sim. A XYZ vai pagar a peça pronta. E a cessão de crédito é subsequente. Então, o que a XYZ pagou para a peça pronta não tem nada a ver com a instituição financeira. Se a peça pronta pediu Então é a nota, fechou B. as portas, É a B. Não, cara, foi e a B aí. também. É letra E, né? Isso. Vamos ver. É difícil, hein? Ela tem um ponto paradigmático. O valor da cessão de crédito é somente o montante parcelado. Qual é o importante disso? A entrada que foi paga, negócio jurídico diverso da que foi pactuado. Justamente por isso, o financiador não tem que devolver. Mas qual que foi a letra E? Deverá devolver todos os valores diante da subsistência do objeto do contrato, mas não a entrada por conta. Mas a B que é? A não terá que devolver os valores já pagos. A gente pensou certo, Paulo, mas eu coloquei errado. É, A gente pensou igual aí, mas é. colocamos errado. É o cansaço já. Acho que o Mas é cansaço isso. mental já foi na resposta mais Mais curta. óbvia. Meu pai trouxe aqui uma questão interessante, que ele achou um documento lá de quando ele assinou o primeiro contrato de emprego. Ele tinha 13 anos de idade. E ontem eu fui submetido a uma pergunta sobre essa questão do ECA, porque só pode, hoje, pela Constituição, só pode trabalhar a partir dos 14 anos de idade. E dos 14 aos 16, só como menor aprendiz. Ontem teve um pedido lá no fórum de uma menina com 15 anos pedindo autorização para o juiz para trabalhar, para assinar contrato de trabalho e não como menor aprendiz. Olha a situação. O CNJ não tem permitido isso. Então, os juízes não estão autorizando esse tipo de contrato de trabalho. É isso. Mas é isso, então. Interessante questão. Trouxe também a visão do CNJ, né? Como está funcionando. Então, tivemos um bônus. Carlos, quer deixar alguma mensagem? Você está com o som mudo.
É isso aí, bom dia para todo mundo. Abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal.